Diyo yonaf prachodayate. Om Bhuvasuvaham Tatsavitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo yonaf prachodayate. Om Bhuvasuvaham. Namastê, Ethel. Harion. Tudo bem? Tatsavitu Varenyam. Tá me ouvindo legal, Ethel? Bargo Devasya Dhimahi Diyo yonaf prachoda. Saudações, Vitória. Namastê. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? O som tá legal? Beleza. Vamos começar. Tô só terminando de me organizar aqui, que eu me atrasei um pouquinho por causa da aula. Eu estava vindo para cá e peguei um pouquinho de trânsito, e aí eu me atrasei. Mas vamos começar agora. É a primeira live, né, Ethel? Tu tá participando. Aqui toda quarta tem live, né? Isso aqui já tá meio que consolidado. Então, eu só vou escolhendo o tema. Há um tempo atrás eu estava fazendo com uma psicóloga, que é professora de yoga também, a Andréa Mateus. Ela tem andado ocupada e decidimos por não fazer mais aquele tipo de live que a gente estava fazendo, mas em breve a gente deve retomar esse tipo de live, né? Falando também sobre saúde mental, que é um tema também bem interessante. Que era o que eu fazia porque é a área dela, né? Na psicologia é bem focado isso. O yoga fala também, mas aqui a abordagem no Ocidente é um pouquinho diferente da Índia, né? Mas de certo modo elas terminam se complementando, se ajustando, né? Então, namastê, tudo bem, Débora? A gente vai trabalhando esses conteúdos e vai tendo uma compreensão um pouco melhor, tanto da parte do yoga quanto da parte da saúde mental ocidental. O que eu queria aproveitar a oportunidade de falar com vocês é que sábado agora nós vamos ter um trabalho na escola Jaya, de 9 às 10h30, que é um trabalho espiritual que nós estamos fazendo lá. Vai ser o segundo encontro, nós tivemos um em janeiro desse ano, foi quando começou, e não tivemos em fevereiro por causa do carnaval, e aí deixamos para março, né? Então nós vamos fazer agora, é sempre no último sábado de cada mês, que aí nós temos sempre ou no quarto sábado ou no último sábado, porque às vezes tem meses que tem 5 sábados, né? Então no último sábado é o mais certo de termos esse trabalho. É um trabalho bem simples, né? Bem tranquilo. E ele começa às 9 horas, como eu falei, depois da aula de yoga, né? Aula de Hatha Yoga. E aí nós temos esse trabalho, que é um trabalho voltado para a meditação, né? E que nós fazemos ali meio que um resgate da nossa ancestralidade, né? E num sentido de uma reconciliação com os ancestrais, que são os responsáveis por nós estarmos aqui hoje, né? Independente do que tenha acontecido nessa trajetória, mas eles nos ajudaram a estarmos aqui hoje. E também para ajudar pessoas enfermas, né? E aí você vai perguntar assim, pô, mas Alexandre, mas como é que você vai fazer esse negócio? Nós usamos essa energia que permeia o universo todo, chamada prana, que ela é muito captada durante a meditação, né? Então nós captamos essa energia, lógico, todos os dias, para nosso próprio desenvolvimento, né? As nossas atividades, nós usamos essa energia prana. E na meditação isso se acentua, né? Meditação, no pranayama, são técnicas que fazem com que você consiga captar cada vez mais prana. E aí, nessa prática do sábado, que vai acontecer agora sábado, nós dirigimos
fazemos um direcionamento dessa energia prana para pessoas que estão necessitando de ter uma saúde um pouco melhor, né? Estão debilitadas, estão doentes, estão passando por algum tipo de dificuldade, e aí nós fazemos essa canalização e esse direcionamento, tá? E é um trabalho simples. Eu faço um pequeno ritual védico no início, né? E depois nós já entramos no estado de meditação. E aí se as pessoas quiserem encaminhar nomes para que as pessoas doentes possam estar recebendo algum tipo de ajuda nesse sentido, podem enviar, não tem problema mandar pelo WhatsApp, por e-mail, né? Só me avisa, faz contato, tô te mandando fulano, fulana, porque se a pessoa está presente, né? Se uma pessoa que trouxe o nome está presente, eu nem preciso saber o nome da pessoa, eu me concentro na pessoa que está presente, essa pessoa pensa na pessoa que está enferma, que ela conhece, né? E o prana vai até essa pessoa enferma. É tranquilo, tá? É desse jeito mesmo que acontece. Agora, se a pessoa que encaminhou o nome não está presente, é legal que traga o nome da pessoa, porque aí você sabe para onde você está mandando esse prana, né? Tá? Então, é isso. E depois desse trabalho de 9 às 10h30, nós vamos ter uma oficina esse sábado. É uma oficina de Kurunta. O Yoga Kurunta é uma técnica feita com cordas, né? O nome é Rajasanani, ou asana feito com cordas, né? Então, é uma técnica muito antiga de alinhamento. Tem muita gente que não conhece esse trabalho, né? Como trabalhar e fazer a prática. Ele auxilia muito na prática de asana, né? Porque trabalha força, alongamento e alinhamento, né? Trabalha tudo isso. E vai exigir concentração, aquela coisa toda que já qualquer prática de yoga também exige. E vai melhorar a parte respiratória, né? Cardíaca, enfim. É um trabalho muito bom. E é uma prática um pouco diferente, que ela vai durar 2 horas, é de 10h30 às 12h30, onde nós vamos estar trabalhando outros asanas que nós não trabalhamos na aula regular de Yoga Kurunta, que é dada nas escolas, que é um trabalho bem básico, né? Que nós damos na escola. E aí dá para, como é uma oficina, dá para você poder ensinar coisas mais, um grau de dificuldade ou de complexidade um pouco maior, um trabalho mais específico, né? Enfim, é uma experiência legal. Bom, vamos conversar sobre sono hoje, né? E esse sono é um dos 5 Chitta Vritti. Nós vimos aqui, quer dizer, vimos não, sabemos que os Chitta Vritti são 5, né? Esse é o 4º que nós estamos vendo, então tem mais um ainda para nós vermos. Então, o primeiro é Pramada, é o conhecimento correto. Depois nós temos o Vipariyaya, né? Vikalpa, né? Que é o conhecimento errôneo. Vipariyaya, que é aquela imaginação, né? A fantasia. E depois temos o Nidra, que é o que nós vamos ver hoje. E temos o Smriti, que é a memória, que nós já vimos, tá? Então nós vimos memória, Vipariyaya e Vikalpa, que é conhecimento errôneo, fantasia e memória. Então hoje nós vamos ver o que é sono, né? Sono e sonho, né? Na visão védica, né? Porque algumas palavras, quando são traduzidas do sânscrito, elas muitas vezes não conseguem trazer o significado exato, né? E tem um detalhe também, que o sânscrito tem essa particularidade. Outras línguas também tem, mas aí, como a gente está trabalhando com o sânscrito, tem que falar do sânscrito, né? Que é o seguinte, que é você, às vezes a mesma palavra, dependendo do contexto, por exemplo, se você está falando na medicina ayurvédica, ela vai ter uma aplicação, se você está falando yoga é outra, se você está falando em Vedanta, dependendo do momento, vai ter um outro significado. Então, dependendo do contexto, do significado, a mesma palavra pode ter significados diferentes, tá? Só para vocês relaxarem a mente nesse sentido e terem um aproveitamento maior e melhor dessa experiência com o sânscrito, que é uma língua fantástica, né? Uma língua que ajuda no treinamento mental, né? Ela calma a mente e ao mesmo tempo aguça essa mente. Você começa a ficar com uma mente investigativa, né? Vamos botar assim.
calmo e assertivo, uma mente calma e investigativa, né? Bom, o que nós podemos falar sobre sonho, né? No estado de sonho, de certo modo, a nossa vontade ela fica sem ter controle, né? Sobre essas combinações e que elas vão aparecer diante da nossa consciência, tá? Pode ser ao acaso, pode ser de modo fantasioso, fantástico, como acontece muitas vezes da pessoa pensar em coisas assim inimagináveis, namastê, inimaginável, coisas que não tem nem no planeta, é estranho, isso acontece, né? E o que ocorre é que nesse processo da falta de controle, né? Isso é um objeto de estudo, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção, você não ter controle durante o sono, né? E isso é uma coisa que eu já conversei numa outra live, quando eu estava fazendo live com o professor Alberto, eu estava falando com ele sobre isso. Que existem pessoas que durante o estado de sonho, elas estão sonhando e elas têm consciência que estão sonhando. Elas sabem que estão sonhando e tem pessoas que não sabem que estão sonhando, né? Isso é lógico, né? Na prática, isso vai ter algumas vantagens, você saber que está sonhando, né? Por exemplo, eu já tive sonhos em que eu estava diante de uma pessoa que estava armada, né, com uma espada e com a intenção de me golpear com essa espada, tá? Só que acontece, eu percebi que era um sonho, tá? E aí eu não só não me abalei, como eu ofereci a cabeça para ser golpeada, entendeu? Porque eu sabia, eu tinha consciência que era um sonho. Mas às vezes isso não fica tão claro e aí o estresse é grande e é isso que nós chamamos de pesadelo, né? Mas, de qualquer forma, isso é um trabalho de desenvolvimento. Isso nós podemos chamar de siddhi. Siddhi são poderes, né? Então, é um poder que você vai desenvolvendo paulatinamente, à medida que você vai praticando yoga, você vai desenvolvendo esse poder e que é uma forma de você ter controle não tendo controle. Não sei se ficou claro. Você, à medida que você se controla e você se submete à experiência, mas você está se controlando, você deixa a experiência acontecer por si só. Você simplesmente, namastê, você simplesmente busca se ajustar. Entendeu? Você só busca se ajustar dentro daquela experiência que está sendo vivida, está sendo processada. E o que ocorre é que com esse mecanismo fica melhor para você estar lidando com essa experiência, tá? Eu falo isso por experiência própria. Então foram coisas que eu fui aprendendo com a prática, não tive uma orientação própria para isso, mas eu gosto de compartilhar porque muitas pessoas às vezes têm um aproveitamento pequeno desse tipo de experiência, do sonho, e poderiam até não precisar passar por certas situações desagradáveis, né? Que eu inclusive já passei, né? De não ter essa percepção de que está dentro do sonho, e você muitas vezes sai do sonho transtornado, assustado, achando que aquilo ali era real, e não é, né? Então é uma coisa importante você ter essa clareza, né? Então o que acontece é que muitas dessas experiências que nós temos durante o estado de sono, elas também estão ligadas a certos desejos que estão presentes na nossa mente subconsciente, tá? Então isso é uma coisa que é um diferencial que o yoga nos proporciona, porque à medida que você vai começando a controlar o teu desejo, você não mais leva esse tipo de impressão, de marca, de estímulo para dentro da experiência chamada sono, né? E aí você não vai ter que lidar com certas situações, né? Então, por exemplo, a pessoa de repente se apaixona por alguém, né? Ou por alguma coisa, pode ser também namastê, pode ser um objeto, pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser uma posição social, a pessoa ficou apaixonada por aquilo ali. Ou seja, criou uma espécie de obsessão.
E a pessoa leva isso para dentro do sono. E aí, durante o sono, a pessoa vivencia aquilo, como se ela tivesse a pessoa, a situação, o objeto, e ela vive aquilo intensamente, sabe? E muitas vezes a pessoa até passa por certas situações de sofrimento dentro do estado de sono pelo desejo que ela tem por pessoas, objetos ou situações, né? Então, essa máxima do Hatha Yoga, discernimento e desapego, ela vai ser extremamente útil para nós lidarmos com esse tipo de impressão, que é o desejo que nós levamos para dentro do estado de sono, né? Então, quando a gente dorme, de certo modo, o eu superior, ele tem uma vontade, tem uma razão, né? Ele vai fazer uma retirada. E ele vai se retirar para além do limite da consciência, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar a nossa mente inferior parcialmente envolvida com o cérebro, tá? Só que esse cérebro, ele vai estar, como ele vai estar privado de uma influência assim racional, né? Devido a essa retirada, então, de certo modo, a razão e que está ligada a um controle da nossa vontade, ela vai ser amenizada, ela vai estar afastada dentro desse momento que a pessoa está mergulhada no estado de sono. Só que o que acontece é que essa presença da mente inferior, ela também, aos poucos, vai se retirando para o limite da consciência cerebral, tá? Ela vai se afastando do cérebro também. Então, nós vamos ter o que nesse momento? Nós vamos ter um sono sem sonho. Deu para perceber? E é isso que é chamado de Nidra, que é o que Patanjali fala quando ele relaciona as 5 formas de pensar, 5 tipos de pensamento, 5 tipos de vritti, que é pensamento, é movimento, né? Movimento mental. Porque é Chitta Vritti. Chitta é a mente e Vritti é o movimento da mente. Então, quando você tem esse tipo de afastamento, ele ocorre você dormindo, né? Você está no sono, no sonho, e aí você vai vivenciando esse afastamento da mente, né? Até você não ter mais esse tipo de impressão que está ligado ao cérebro, né? Como se o cérebro fosse simplesmente como é que eu vou dizer? Um computador, né? Você tem ali um computador, a tela está aberta, você está vendo as coisas que estão passando por ali, pode ser uma plataforma, pode ser, enfim, alguma coisa que está te mandando esse tipo de informação. E no momento que você vai se desligando, essa informação vai deixando de estar presente. E esse estado de sonho sem sono, ou de sono sem sonho, nós fazemos dentro da prática de yoga uma preparação para ele, que é o relaxamento do final da aula. Aquele relaxamento ali é uma técnica, né, chamada Yoga Nidra, e a palavra Nidra é sono, então é um sono do yoga, é um sono que tem como finalidade equilibrar consciente e inconsciente, criar uma harmonia entre eles. Você, de modo intencional, você vai removendo o que? A influência dos sentidos. Vocês concordam que essa influência dos sentidos, tato, paladar, visão, audição, esses sentidos é que trazem um estímulo para a nossa mente e, lógico, termina se processando através do cérebro. Porque para chegar até a mente tem que passar pelo cérebro. Então o que acontece é que à medida que você vai minimizando, vamos chamar assim, a influência desses sentidos, o que vai ocorrendo é que você vai ficando menos estimulado. Tá? Menos estimulado, você vai ficando menos estimulado. Como é uma experiência controlada, a qual você entra, fica um pouquinho e depois sai, nas aulas de yoga, você começa a desenvolver uma habilidade de ficar totalmente inerte, sem movimento, e óbvio, isso influencia a nossa mente, a ausência de movimento, como existir movimento. Ambos influenciam, namastê, influenciam a nossa mente, tá?
E quando você começa a ficar quieto, a sua mente também tem uma tendência à quietude. O corpo está quieto, mente quieta. Corpo agitado, mente agitada. Tá? A mente se identifica com o corpo com a mente. Tá? Também acontece o contrário, né? Você, de repente, já deve ter visto pessoas que ficam com as pernas assim. Estão com a perna cruzada, já viu? Pessoa que fica balançando a perna, balançando o braço. Então, há uma inquietação na mente que está sendo simplesmente demonstrada através do corpo físico. Tá? Então, essa troca foi percebida há muitos milênios atrás, e por isso que foi desenvolvida as práticas de yoga, usando o corpo físico para influenciar a mente, e eles perceberam também que a mente influenciava o corpo físico. Né? Então, é uma via de mão dupla, um influencia o outro. Então, voltando ao que eu estava falando, nesse estado em que nós estamos já no sono, aquele sono profundo que eu estava falando agora, o sono sem sonho, né? Nesse momento não vai ter mais imagem mental no cérebro. Tá? É como se o cérebro fosse desligado. Como se você desligasse o monitor do teu computador. Tu tirou ali a tela, entendeu? Ele está funcionando, ele está conectado à luz, ele está energia. Se você precisar botar a tela de volta, ele vai voltar. Mas no momento, a tela está totalmente apagada, não está registrando absolutamente nada. Tá? E o que acontece é que, nesse momento, a nossa mente, vê bem, não é o cérebro, é a mente. Nesse momento, a nossa mente vai continuar ativa, mas só que dentro do plano da própria mente, né? Então, essas imagens, elas não vão ser mais refletidas na tela que seria a tela física, que seria o cérebro. Tá? Então você para. Então é como se a mente estivesse trabalhando num subplano. Ela continua trabalhando sem parar, está se movimentando, só que ela não projeta mais na tela do cérebro essa atividade dela, mente. Né? Então é adequado, né, nós fazermos um exame dessa atividade mental decorrente desse tipo de explicação que eu dei. Tá? Então, porque as modificações mentais, né, elas vão estar falando muito sobre nós mesmos e nos dando uma clareza de como a nossa mente funciona. E aí é importantíssimo isso para que eu possa conhecer a minha mente e eu possa, com isso, conseguir controlar a minha mente. Não permitir que seja feito o contrário. A minha mente controle a minha existência. Né? Então isso é só para vocês terem uma ideia em termos de efeito prático. Eu, inclusive, falo isso nas aulas com os alunos. Quando você vive uma experiência que é mental ou não, né, interna ou externa, em que você percebe que aquilo ali vai te resultar em algo que não é bom, dentro daquilo que você entende como sendo bom, é adequado que você suspenda essa experiência, se afaste daquilo ali. Tá? Mas o que acontece? Quando você fala sobre a mente, essa movimentação mental ela é muito mais sutil do que o nosso corpo, do que elementos externos. Então, para isso é que é importante você ter essa serenidade, esse baixar da bola, diminuir o fluxo mental para você observar como é a movimentação da sua mente. Tá? Então isso é um treinamento importante para perceber essa movimentação. Tá? E o que ocorre é que o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, é um mundo chamado nome e forma. Tá? É Namarupa em sânscrito. Nome é de Nama e Rupa é de forma. E aí eu digo para vocês o seguinte, tudo no nosso mundo é nome e forma. Tudo. Por isso foi dado esse nome. Então se você, por exemplo, você encontra uma fruta e você não sabe o nome daquela fruta, mas você quer me dizer qual é a fruta que você teve a experiência. Você fala assim, olha só, o sabor é muito diferente, mas ela parece com abacaxi. Só que a casca dessa fruta, ela não é tão dura e não espeta tanto quanto o abacaxi. Ela é um pouco mais suave, não é tão pontiaguda.
E aí o que acontece? Pela experiência que eu tenho de contato com frutas, eu posso deduzir que você está falando de graviola. Mas o sabor é diferente de abacaxi. Mas o formato da graviola lembra muito o abacaxi. Só que na textura não. Então quando você passa a mão na graviola, você percebe que a textura do abacaxi é completamente diferente. Mas aí o que acontece? Como é que eu vou relatar essa experiência para você? Eu estou relatando através de quê? De uma forma. Mesmo a textura, eu estou falando de uma forma. Tá? Se eu já tivesse o nome da fruta, porque eu não tenho ainda, ou eu não conheço, ou a fruta não tem nome, é uma fruta desconhecida de todo mundo. Então, até eu adquirir um nome que eu possa dizer para você, ou melhor, que você possa dizer para mim o nome da fruta, eu não tenho, eu só tenho a descrição do que você experienciou com a fruta, no contato com teus órgãos de sentidos, que é visão, tato, o próprio paladar, entendeu? E vou mais longe, até a audição, porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, a melancia, você pode saber se ela está madura ou não batendo nela e ouvindo. Pelo tipo de batida, você sabe se a melancia está madura ou não. Entendeu? Mas é uma experiência assim muito... Tem que ser uma experiência direta, né? Você vê alguém fazendo esse tipo de medição para você saber, não, cara, esse som aqui é de melancia madura. Tá? Porque se você, abrir uma melancia verde, cara, você não vai conseguir, de repente, aproveitar legal o fruto, né? Então, é legal que ela esteja madura, para você poder consumir ela na totalidade. Mas essa experiência, junto da mente, né, do cérebro, ela vai estar ligada, não me forma, né? Então, é adequado, como nós temos aí um grupo de 5 formas de pensar, nós tentarmos, de alguma maneira, enquadrar nesses subtítulos, namastê, essa movimentação mental. Perceber qual é a predominância dessa movimentação mental. Porque, por exemplo, acontece isso, você pode ter mais de um Chitta Vritti se movimentando na sua mente. Entendeu? Deixa eu pensar aqui numa situação que possa relatar isso bem. Olha só, eu posso começar através de uma em verdade, uma fantasia de base verbal, né? Que é o Vipariyaya. E aí eu pego, alguém me conta alguma coisa que não é verdadeiro, é uma fantasia. A pessoa inventou essa história e está me contando. Aí eu pego essa fantasia, introjeto, penso nela ao longo do meu dia, intensamente, e em alguns momentos eu posso estar usando Vikalpa, que é um conhecimento errôneo. E aí, baseado nessa fantasia, eu trabalho o conhecimento errôneo, eu divulgo ela para outras pessoas como conhecimento errôneo, tá? E à noite, quando eu estou dormindo, eu sonho com essa informação errada em Nidra. Entendeu? Então você tem vários Chitta Vrittis se movimentando na sua mente ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Cada um vai assumindo o seu papel num dado momento, dependendo do tipo de pensamento que você está tendo em relação a alguém ou alguma coisa. Então, esses Chitta Vrittis, eles se movimentam e eles se entrelaçam, tá? Não é uma coisa isolada, eu estou só com Nidra, eu estou só com Pramada, eu sou só com Vipariyaya, não. Você está com eles todos ali se envolvendo. Por exemplo, vamos supor que eu estou nessa onda de informação errônea, tá? Que a gente pode hoje chamar de fake news. Alguém chegou e contou uma história para você e você, durante algum tempo, ficou com aquela ideia na cabeça. Pô, cara, será que esse troço é verdade? Mas como é que eu vou checar isso? Entendeu? Aí o que você faz? Você lembra que tem um negócio chamado boato.org na internet. Aí você clica lá na boato.org e você joga qual foi a informação que foi passada para você. E você descobre que aquilo ali não é verdadeiro, que é uma informação falsa. Então, automaticamente, você estava com a informação falsa, que é Vikalpa, não, Vipariyaya,
E aí você automaticamente você vem para a pramada de novo, que é a informação correta. Se uma vez que você sabe que aquilo ali não é verdadeiro, você saiu daquele estabelecendo o que é verdadeiro. Você bota o verdadeiro e neutraliza aquilo que é falso, automaticamente. Então você vê que são tita-vritis antagônicos, eles se contrapõem, a informação verdadeira com a informação falsa, mas nesse jogo mental você está fazendo esse trabalho, né? Isso aí é uma coisa que acontece. Então é legal que você tenha essa clareza, porque dentro dessa mente inferior você pode ter essa classificação de subtítulos e de modo racional, que você possa localizar, identificar cada um desses tita-vritti agindo na sua mente naquele momento. Entendeu? Isso é interessante. Como principalmente até um processo de autoconhecimento, de você conhecer como funciona a sua mente, qual é o tipo de gostar dela, que tipo de dificuldade ela demonstra, ou que tipo de habilidade ela tem. Então não deixa de ser um trabalho de autoconhecimento. E aí, você vai perceber que, independente dessas modificações estarem acontecendo, você vai perceber que elas vão estar agregadas de uma forma ou de outra a um desses 5, tá? Independente da namastê, independente da classe, independente da maneira com que ela se expresse, tá? E é legal como um exercício, né? E existe eles chamam de Panchataya. Panchataya são os quíntuplos, né? Então essa movimentação quíntupla, né, que dos vrittis, né, elas vão estar na mente inferior, mas na mente inferior concreta. Então essa classificação, né, vai estar atendendo ao tita vritti, né? Esse tita vai incluir, pode-se dizer que todos os níveis da mente, todos os níveis da mente. E o mais baixo dos níveis mentais é chamado de manas, que também é um outro nome para a mente, manas inferior. Essa manas inferior é que vai funcionar mais próximo do nosso cérebro. É por isso o nome inferior, tá? Porque mesmo dentro da substância mental, que nós chamamos de tita, você vai ter gradações de mente. E elas vão estar trabalhando como qualquer empresa, né? Elas vão estar trabalhando de acordo com o tipo de atividade que você está realizando. E aí ela vai se dedicar, uma entra, a outra sai, ou então as duas trabalham juntas, porque às vezes é um trabalho que há uma certa complexidade e você precisa de setores diferentes da mente para poder estar realizando a tarefa. Então isso acontece também. Agora, como é que nós vamos resolver essa situação, por exemplo, do homem comum, quando a consciência dele está confinada na mente inferior? Como é que a gente vai estar resolvendo essa situação? E tem pessoas que elas só admitem imagens que sejam concretas, tá? E decorrente de quê? Da própria experiência direta dela, dos sentidos. Ela só concebe isso. Por exemplo, tem pessoas que não acreditam em nada fora da matéria. Nada. Absolutamente nada. Ela não acredita em espírito, ela não acredita em nada. Ela só acredita naquilo que ela possa tocar, ver, ouvir ou sentir o sabor. Absolutamente nada. Então ela está confinada ao nível de atividade mental que é relacionada a esse mental inferior, esse manas inferior que eu falei para vocês, tá? Então é uma limitação, né? Uma limitação. Então o Patanjali, ele fala que a modificação da mente baseada na ausência de qualquer conteúdo é sono, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês,
quando a mente fica trabalhando em um segundo plano. Por exemplo, no celular de vocês, isso dá para perceber. Eu não sei se vocês já viram isso. Se você entrar num canal do tipo YouTube e perguntar assim, como economizar a bateria do meu celular? Porque você tem como, desabilitando algumas coisas. Uma delas são programas que ficam rodando no subplano. Eles não aparecem na tua tela, mas eles continuam se movimentando. Eles estão gastando energia do celular. Entendeu? Então, por isso que eu gosto de sempre dar esse tipo de exemplo. O celular, na verdade, não é um aparelho telefônico. Ele também é usado como telefone. Mas, na realidade, o que nós chamamos de celular é um computador de mão. É um computador manual. Um computador pequeno. O nosso computador tradicional, notebook, o desktop, o que for, ele funciona do mesmo jeito que a nossa mente. Tá? Então a nossa mente ela vai ter esse tipo de funcionamento também de você ter programas rodando num subplano, num plano abaixo. Não está na tela, não está visível, não está escancarado, mas ele está funcionando ali por baixo. Entendeu? Então isso acontece na nossa mente também. Entendeu? Então é importante ter isso claro, porque fica mais fácil para você poder entender o conceito desse sutra, que é o sutra, é o Samadhipada, que é o livro 1, é o sutra número 10. Sutra número 10. Esse sutra é importante. Então, ele fala, né, que a modificação da mente é baseada na ausência de qualquer conteúdo. E isso é que é chamado de sono. Tá? Então, quando a gente está falando sobre sono em sânscrito, a gente está falando desse tipo de modificação mental. Tá? Esse tipo de modificação mental. Então E é uma experiência de vazio, né? É uma experiência de vazio. Há pessoas, inclusive, que acham ruim de não ter esse tipo de relação, né, com o próprio sono, né? Mas é uma coisa compreensível porque é uma faculdade nossa mental, né? Então o Nidra ele é classificado dessa forma, né? A situação de vazio. O que acontece é que essa prática ela vai ser também percebida dentro do processo de meditação, em que você vai esvaziando a sua mente e você fica sem interesse. A sua mente vai sendo retirada desse processo da meditação. A sua mente vai se retirando do limite da consciência, né? Então você está ali e deixa as coisas passarem. E aí é natural de você ficar com uma tela branca, né? Uma tela sem nenhum tipo de impressão. Ou uma tela totalmente escura, sem nenhum tipo de impressão, marcando ali. Então esse estado chamado Chitta Vritti, e ele é um estado diferente desse que eu estou descrevendo para vocês, quando você está buscando através das técnicas, né, do yoga, que é Nirodha. Quando entra esse elemento, Nirodha, a palavra Nirodha significa controle. Então agora, não é uma situação casual, uma situação, eu dormi e esses mecanismos que o Alexandre está falando, eles se processam. Tá, namastê. Só que isso é um tipo, porque você pode pensar assim, pô, Alexandre, então, quando eu durmo, então eu estou praticando yoga na plenitude. Eu diria, não, você não está praticando yoga na plenitude. Você está tendo uma movimentação mental, namastê, você está tendo uma movimentação mental que parece ser uma prática de yoga, mas não é. Quando você faz a tua prática de yoga, em que você impõe um controle, há um esforço para entrar nesse nível de
estabilidade mental, tá? Que é você não ter mais a oscilação. Tenta imaginar uma onda como sendo o pensamento comum de uma pessoa. Sempre aquela onda, tá? Quando você faz Nirodha, ou seja, você exerce um controle sobre a tua mente, sobre o vritti, o movimento mental, o que acontece? Você começa a fazer ondas cada vez mais rasas. Aquela onda grandona, ela vai desaparecendo. E você, daqui a pouco, você entra num processo de uma reta. Um movimento retilíneo uniforme. Então, isso é um movimento mental, um Chitta Vritti, que está sob um controle. Ele está com Nirodha, que é o controle. Tá? E aí eles são diferentes por conta disso. E vão ter resultados diferentes, obviamente. Porque, como eu falei no início da live, quando você está no estado de sono, você não tem controle sobre a situação. O que vai aparecer na tua tela mental, no primeiro momento, são certas impressões que você traz. Pode ser da tua vida passada, eu estou falando até mesmo nessa encarnação, pode ser do teu dia de trabalho, as coisas que você viveu. Então, essas impressões podem estar presas na sua mente ali naquele momento e elas podem se manifestar. Mas você não tem um controle sobre aquilo. Então, você não sabe qual vai ser a experiência no sono. É diferente quando você usa as técnicas de yoga para você estabelecer o tipo de movimento mental que você quer. Aí é um esforço completamente diferente. Tá? E isso vai diferenciar e vai fazer um resultado muito diferente. Tá? Existe um estado mental que é chamado de Nirbija Samadhi, que eu até ia falar aqui muito, mas eu acho que na live nem cabe esse tipo de coisa, sabe? De estar falando sobre esse aspecto, né? Porque ele é muito oposto ao estado do sono. Mas só para vocês terem uma compreensão, uma vez que eu toquei no assunto, esse Nirbija Samadhi, Samadhi é um estado de superconsciência, não sei se todos estão familiarizados com isso, com essa expressão. Samadhi é um estado de superconsciência. E Nir é uma partícula que passa uma negação. E a palavra Bija é semente. Então é um Samadhi sem semente. Aí tu fala, pô, mas que semente que esse cara está falando? Essa semente é um tipo de mantra. Bija é um mantra pequenininho, tá? Que é muito usado nos chakras. Quando você está energizando os chakras, cada chakra tem um bija, que é um som, tá? E quando você estuda mais detalhadamente a questão dos chakras, você vai ver que o chakra ele tem um formato, muitas vezes como uma flor. Cada pétala da flor tem uma letra. Essa letra é o som daquela pétala. Então, na realidade, são vários sons ali. Só que esses sons, eles terminam culminando no som principal, que é o do miolo, né? Então, o que geralmente as pessoas usam é exatamente esse som do miolo, que está ligado a uma energização do chakra como um todo. E aí, esse tipo de samadhi não recorre mais ao bija, ao mantra. Ele é sem semente. Ele não faz esse tipo de movimento, tá? Uma outra forma de você ter uma compreensão em relação a essa diferença seria pensar, me passou agora a cabeça, a questão do carro. Por exemplo, o carro não tem uma embreagem? Essa embreagem é que vai fazer com que a marcha que você aplicou, ela possa impor uma certa velocidade ao carro. Tá? Se você botar a primeira, o carro vai sair com bastante força. E em seguida você passa a embreagem e passa a segunda. Agora, se você decidiu parar o carro, você pode tirar todas as marchas, ele vai continuar ligado, é o que eu falei da mente, ela continua ligada, só que ela não tem mais movimento, ela não se impulsiona mais. Isso é um exemplo para mostrar como é que esse mecanismo mental, como é que ele vai estar atuando na gente. Então ela continua presente, mas sem movimento.
Pensa no carro. Ela não vai andar. Até porque você pode estar até com o carro engrenado, mas você está com o pé na embreagem. Enquanto você estiver com o pé na embreagem, o carro não anda. Quando você tirar o pé, ele vai pegar velocidade. Tá? Então você tem controle. E aí, vê bem, uma situação é a situação que eu descrevi no início, que é a do sono, do sonho, e a outra é praticando o quê? O controle, que é Nirodha. Então, quando você fala yoga é Chitta Vritti Nirodha, isso é yoga. Yoga é o controle das oscilações mentais. Então, é como se você tivesse o tempo todo com o pé na embreagem. E aí, o que você vai estar fazendo aí? Você vai estar usando as técnicas de yoga para manter esse controle. Controlar o quê? Pô, controlar teu medo, tua raiva, controlar tua libido, controlar tudo. Tudo. Yoga é uma disciplina de autocontrole. E aí, foi o que eu falei no início para vocês. O grande lance do controle é você se controlar e não controlar fatores externos. Os fatores externos você se ajusta. E esse ajuste está intimamente relacionado com o teu autocontrole. Quanto mais você for uma pessoa controlada, você se controlar, tá? Se manter presente, ciente, controlando tua emoção e tudo, melhor você vai se ajustar às situações que surjam para você, caiam no teu colo, que são aquelas que você não tem como sair fora. Aí você se ajusta, entendeu? Então é um processo de energia que nós estamos falando, né? Não estamos nem entrando nessa questão ética, filosófica, é a energia mesmo. Pensa dessa maneira. Fica mais fácil para, talvez, acredito eu que fica mais fácil para você poder entender e aceitar essa realidade. Porque é um fato, né? Isso aí eu estou relatando um fato. Não é uma coisa que, eu acho. Não, não é isso. Não é isso. Isso aí acontece o tempo todo. A gente faz algumas dessas coisas que eu estou relatando para vocês, vocês fazem até sem perceber, cara. Sem pensar sobre o assunto. O que o yoga convida para a gente? Ele convida a gente para que nós pensemos sobre esse processo. À medida que você pensa o processo, que você fica observando as nuances, como é que os pensamentos vão e vêm e a categoria desses pensamentos, você cria o quê? Uma intimidade com a sua mente. Isso tudo é uma estratégia para que nós consigamos um domínio sobre a mente, mas um domínio suave. Não é um domínio violento, brusco, não. É um domínio de quem conhece o assunto. Você conhece, por isso que você domina. Gente, perguntas, dúvidas. Nós estamos já com, acho que 1 hora de live. É 50 minutos. Eu comecei um pouquinho atrasado por causa do trânsito que eu me atrasei para vir para cá. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu possa ajudar, possa melhorar talvez a explicação, terei prazer em ajudar, terei prazer em colaborar. Bom, eu vou fazer o seguinte então, eu vou encerrar a live e quarta-feira que vem nós vamos estar terminando os Chitta Vritti, tá legal? Conteúdo intrigante eu que agradeço. É um assunto, Débora, que tem que parar para pensar. Eu sugiro que vocês até vejam essa live outras vezes, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A meditação ajuda o controle do sono. Sem dúvida, sem dúvida. A meditação, ela vai nos trazer para uma homeostase, um equilíbrio. E controle dos sonhos também. Porque o que acontece é o seguinte, uma mente meditativa, ela tende a não ser uma mente reativa. Naturalmente ela vai entrando nessa situação. E ela sendo uma mente não reativa,
muitas dos desejos, das paixões, dos embates, eles vão ser ou diminuídos ou eles vão deixar de acontecer. Então você não leva isso para dentro dos teus sonhos, esse tipo de situação. Entendeu? É uma forma de viver diferente. Eu particularmente gosto, e é uma coisa que eu indico para todo mundo, você viver com amor, mas sem aquela paixão. Tá? Porque na visão do yoga, a paixão, ela mostra um descontrole emocional. Lembra da música do Cazuza? Mente meditativa não será reativa. Faz todo sentido isso aí. Lembra da música do Cazuza? É isso que eu quero dizer. Te trago 1000 rosas roubadas. A intenção é boa, cara. Pô, trazer rosas. Porra, é legal, cara. Presentear alguém com flores, o carinho. Mas 1000, cara. E sendo tudo roubada. Olha que situação, cara. Não tem uma paixão envolvida nisso aí? É um descontrole, cara. E é o que eu falei. O yoga, as técnicas são para visando um autocontrole. Você se controlar. Entendeu? E sem aquela sensação de que você está prejudicando a tua vida. Entendeu? Que você... eu deveria ter feito mais. Não, cara, você fez o que era para ser feito. Não dá para fazer mais do que você fez. Entendeu? Então esse tipo de pensamento de descontentamento, como é que eu vou dizer? De que está faltando algo, não fiz o suficiente, isso vai deixando de fazer parte do teu repertório mental. Entendeu? Porque você passou a ter uma mente meditativa, uma mente que está sempre no presente. E aí no presente você avalia todos os prós e contras daquela situação para tomar uma decisão. Então uma vez quando você toma uma decisão, já foi feita toda uma avaliação do que dava para ser feito. Entendeu? E você tira um pouco... fez o melhor em cada momento. É isso aí. Então você tira essa pressão de cima de você, essa cobrança, que muitas vezes as pessoas fazem a si mesmas, né? Principalmente relacionado a atos passados. Só que elas fazem uma aferição errada. Geralmente o que acontece? A pessoa chega agora no presente, olha para uma decisão que tomou há 3, 4, 5 anos atrás e fala assim, poxa, aquela lá não foi a melhor atitude. Foi, cara. Na época, com o que você tinha na mão, você tomou a melhor atitude que era para ter sido tomada. Você só faz essa análise hoje porque de lá para cá você aprendeu várias coisas. E aí você não está sendo justa contigo, porque você está julgando o seu ato passado com a sua mente do presente. Qual é a justiça que tem nisso? Você tem que, para ser coerente, você tem que julgar o seu ato presente com a sua mente do presente e o seu ato passado com a sua mente do passado. E você não está fazendo isso. Então, quando você volta no tempo, aí tu fala assim, pô, cara, realmente, mas eu também pensava dessa maneira, né? Claro, por isso que você agiu do jeito que agiu. Tomou a decisão que tomou. Porque você pensava de uma determinada maneira. De lá para cá você mudou. Se você mudou, é natural que a sua ação, a sua escolha mude. Entendeu? Aí você compara. Bom, se fosse hoje, eu faria diferente. Claro. É perfeitamente aceitável isso. Só que no passado, cara, você fez o melhor possível. Entendeu? E esse ato contínuo de pensar, de observar essa variação de tipos de pensamento que passa na nossa mente o dia todo, é interessante porque não é uma coisa em vão. Porque se você está conhecendo a sua mente, você está conhecendo uma parte importantíssima do teu ser. Inclusive para você tomar decisões, e decisões até importantes. Né? E vendo, às vezes, até aquilo que você precisa melhorar, né? O que você precisa aperfeiçoar. Entendeu? Então é uma vida diferente, né? A maneira de projetar a mente, de tomar ações, começa a ser diferente. É uma outra forma. Entendeu? E é óbvio, né? Então nós vamos ter uma qualidade de vida completamente diferente do que tínhamos no passado. Bom, gente, é isso. Queria agradecer a vocês pela presença. Eu vou deixar gravado aqui a live, tá? O trabalho espiritual no sábado vai ser de 9 da manhã às 10h30, tá? Aí depois é que vai ter oficina,
10h30 às 12h30 é que tem a oficina de curunta. Tá legal? Assim que terminar a aula de 8 às 9, a gente começa o trabalho espiritual. Lá pros ancestrais e pros enfermos. Tá legal? Não é aberto. Quem quiser pode ir sem problema nenhum. Entendeu? É tranquilinho. Gente, obrigado pela presença. E uma ótima noite para vocês. Namastê. Até quarta. Ou antes, né? Às vezes até a gente se encontra antes. Namastê. Harion.